acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por sua presença. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E olha só, o dia amanheceu hoje sem chuva e com diversas áreas com céu azul, apesar da chuva forte da madrugada na região serrana. O dia vai seguir instável, podendo ter episódios de chuva a qualquer hora. Vamos agora às notícias desta terça-feira, dia 11 de janeiro. Centenas de voos são cancelados em meio ao avanço da Covid-19 e também da gripe. Preços de carros devem cair no segundo semestre. Baleias jubartes encalham em número recorde no litoral do Brasil. Esporte Internacional anuncia o retorno do argentino Andréas de Alessandro. Suspeito de assassinar homem com marreta e esquartejar o corpo é procurado pela polícia em Petrópolis. Teresópolis vai exigir comprovante de vacinação para acesso a eventos e locais com grande concentração de pessoas. E Serratec abre inscrições para formação profissional gratuita em tecnologia da informação na região serrana. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos essa edição com a leitura do nosso jornal, vendo aí a nossa capa, né? Exatamente. Dando uma olhada nas principais notícias. E lembrando que você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, para ver na íntegra todas as notícias do nosso jornal da edição de hoje e as futuras também, podendo se cadastrar. Temos então a manchete de hoje, Castro, lá do Pitbull no encontro com deputados. Siciliano, quando um não quer, dois não brigam. Está aí o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. É isso aí. E ali o destaque de centro de capa ali em foto lá, ó, Covid-19. Ministério diminui tempo de isolamento para quadros leves. Outro destaque, Pfizer antecipa 600 mil doses do imunizante pediátrico. Isso, e mercado financeiro prevê crescimento econômico de 0,8% em 2022. E ainda outro destaque aí da nossa primeira página, Governo do Rio aumenta gratificações a praças, dos bombeiros e da PM. É isso aí. E seguimos agora então para a página de opinião, lá o nosso editorial, onde está Página 2. Isso aí, onde ficam os nossos editoriais lá. Vamos ao primeiro lá. Adiar o carnaval é um ato de responsabilidade. Cancelar o desfile da Marquês da Sapucaí tem que ser um ato de coragem para um gestor público. O primeiro confronto é com a rede de televisão que detém os direitos exclusivos de transmissão. Qual governante que quer desafiar a Globo? Só o ex-prefeito Marcelo Crivella tinha esta briga declarada na sua agenda. A segunda área minada é o prejuízo que trará para as escolas. O correto não é cancelar, mas transferir a data como foi proposto no primeiro ano da pandemia. Nesse caso, todos vão aplaudir. Cancelar os blocos de rua foi um acerto e a decisão do prefeito Eduardo Paes e tardiamente do governador Cláudio Castro agradou a sociedade, que assustada já foge dos restaurantes, das multidões e não há quem não esbarre com pessoas positivadas nos últimos dias. No caso dos blocos, os argumentos usados são, por ironia do destino, os mesmos para o Carnaval da Sapucaí. Lembram como é chamado o ponto de entrada das escolas na avenida? Concentração. O nosso pensamento elitista, herança de um país de base escravista, se preocupa com os camarotes e as galerias e se esquece de cuidar do povo que desfila. Boa lembrança, né? Concentração.
E aí, continuamos. As escolas são multidões que passam pelo sambódromo, sem direito a entrar nas arquibancadas. Não há controle para essa multidão que se concentra na rua. Ninguém precisa lembrar ao prefeito Eduardo Paes os riscos da Covid que ceifou na sua família uma das pessoas mais queridas de sua geração, Valmar Paes, o pai do nosso alcaide. Uma morte precoce que todo o Rio lamentou. O controle do sambódromo é viável. Agora a pergunta, teremos como controlar os milhares de integrantes das escolas? Será que a vida deles é menos valiosa daquelas que assistem após apresentar a carteira de vacinação? A Prefeitura vai patrocinar as escolas e manter o subsídio. Que seja adiado o desfile presencialmente para o segundo semestre. Temos ainda muito luto a prantear e muitos doentes para cuidar. O Réveillon cobrou a sua conta e a explosão dos casos não ocorreu por osmose. Perdemos o medo e o vírus avançou. A Globo vai entender se o desfile for adiado e não crucificará ninguém. Então fica aí esse boa lembrança desse editorial. Exatamente, muito bom, né? Falando sobre o adiamento no carnaval, realmente, né? Todas aquelas pessoas lá, né? E não é só na concentração, né? Quando elas desfilam, é tudo juntinho. Tá Será que vai ser, né? Com o distanciamento necessário? Foi uma boa lembrança esse máscara. Complicado, né? E temos um segundo tratando do caso do Galeão lá, né? Existe um outro lado da moeda. Tá lá o nosso editorial. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para tentar mostrar um lado diferente da questão do Galeão, apontando o encolhimento do mercado e não o crescimento do Santos Dumont. Os dados utilizados pelo senador não são os mesmos usados pelo ministro Tarcísio Freitas para justificar o avanço da licitação do Santos Dumont. Só que o problema é muito mais complexo do que tentam justificar e debater. O Galeão foi concebido como Aeroporto Internacional do Brasil. Foi criada a ARSA durante o regime militar, em uma época que o Brasil era pensado de forma estratégica. O grande terminal da nação foi concebido como um trevo de 4 pétalas, das quais só 2 foram concretizadas. Não existia Guarulhos e os voos internacionais de São Paulo partiam de Viracopos. O Rio era o hub internacional do Brasil. O Galeão concentrava todos os voos internacionais e a sua conectividade fazia que o Brasil embarcasse e voltasse pelo Rio. Um verdadeiro monopólio das rotas estrangeiras. E continua. Tudo mudou com Guarulhos e a construção de aeroportos internacionais em quase todas as capitais. O Galeão foi turbinado novamente para a Copa, Olimpíada e a Odebrecht, por capricho do seu capo-mor Marcelo, exigiu de Dilma Rousseff a concessão e pagou um preço inviável da outorga. Equivale a quase tudo que foi arrecadado pelo primeiro leilão do saneamento do Rio. O erro de Tarcísio é onerar o edital do Santos Dumont, agregando aeroportos que não são do Rio, e não permitir gatilhos que protejam não o Galeão e seu concessionário, mas os voos de longo curso que só um aeroporto desse porte pode receber. Que o Santos Dumont seja privatizado sem beneficiar outros estados e que o edital proteja a conectividade dos voos internacionais, que são fundamentais para o turismo. A concessão do Galeão, como está, é impagável. Então, tá aí nosso segundo editorial da página 2, né? Galeão, existe um outro lado da moeda. Vamos agora à coluna do Magna Vita. Vamos começar hoje pelo Pinga Fogo, lá. Angústia sem o Agusta. O GSI redobrando os cuidados dos deslocamentos do governador de helicóptero. Com o Agusta no chão e sem previsão de retorno, as viagens estão sendo feitas em aeronaves que foram superutilizadas nas entregas da vacina. O esquilo que servia ao governador foi devolvido à fábrica por apresentar sinais falsos que induziam o piloto à situação de emergência.
Voar com as atuais situações meteorológicas é muito perigoso. A viagem a Rio Claro, que seria na segunda, dia 10, foi cancelada pelas condições do tempo e pela aeronave que seria usada. Se o voo fosse no Augusta, poderia ter sido feito por aparelhos. Em 2020, o Augusta voou apenas 18 horas e em 2021 passou de 88 horas. Aliás, a frota do governo aumenta no próximo dia 25, com a entrega de uma super aeronave da italiana Leonardo, que foi comprada na época que o general Braga Neto foi interventor da segurança no Rio. Ele foi chamado para ser homenageado na cerimônia. Então tá aí, vamos ter mais uma frota aí aumentada de helicópteros aí do estado e o Augusta continua no chão. Exatamente. Nome simpático do helicóptero. Ainda na coluna do Magna Vita, temos a coluna dele, a foto aí do governador Cláudio Castro em reunião com os deputados. Isso aí. Então, lá do Pitbull, no encontro com os deputados, é isso? O governador Cláudio Castro mostrou que o seu lado Pitbull vai entrar em campo na política em 2022. Reuniu os 43 deputados, bateu na oposição e recusou publicamente 2 cutucadas de alerta. Mostrou que está preparado para o enfrentamento e que vai jogar duro. Os semblantes na foto são autoexplicativos. Na coluna dele, esse aí é um recorte do site, né? Na coluna dele, não sei se temos aí, tem realmente mostrando aí os semblantes, né? Na foto do governador Cláudio Castro e também aí dos secretários e tudo mais. Continuamos, cutucadas não adiantaram. O governador Cláudio Castro iniciou o ano no melhor estilo Pitbull. Não, esse eu acabei... Não, tá certo. Na linha bateu, levou. Então vamos novamente. O governador Cláudio Castro iniciou o ano no melhor estilo Pitbull, continuando aí no estilo Pitbull. Na linha, bateu, levou. Na reunião com os 43 deputados que votaram pela manutenção do veto no último dia 5, baixou o sarrafo e não poupou críticas. Estava tão arisco que sobrou até para auxiliares. Então tá aí o governador Cláudio Castro mostrando o seu lado ali. E continua, né? Sim. O primeiro foi o coronel Leandro Monteiro, que pela amizade com o chefe cutucou o governador quando achou que ele havia sido muito duro. Acabou ouvindo, abre aspas, não adianta me cutucar, coronel, é isso mesmo, fecha aspas, e reafirmou as críticas que tinha feito anteriormente. Continuando, chegando de outra agenda, o secretário Rodrigo Abel pegou o barco andando e, ao ouvir novas críticas do governador, resolveu fazer um sutil alerta, cutucando o governador, abre aspas. O expediente novamente não funcionou e ouviu, abre aspas, não adianta me cutucar, secretário, é exatamente o que estou dizendo. Fecha aspas, e voltou a soltar o sarrafo nos deputados que votaram contra. Então tá, e isso a respeito daquela votação, né, que teve na Alerj no dia 5, né? Isso. Exatamente. A reunião foi ontem com os bombeiros, lembra? A gente isso, exatamente. Falou isso aqui Nós ontem noticiamos também. isso ontem. Nós noticiamos ontem. Vamos seguir então na coluna do Magna Vita aqui? Sim. Vamos lá para Siciliano, não é isso? Ainda em clima natalino. O telefone do presidente da Alerj, André Siciliano, tocou direto no Natal. Direto em Natal, cidade onde descansa com a esposa Ludmila. Sem entrar na pilha de interlocutores, Siciliano apenas dizia sereno: quando um não quer, 2 não brigam. É isso aí, Siciliano, quando um não quer, 2 eu confundi não ali brigam. O Natal de Natal mesmo, do Natal com o clima natalino, mas tudo bem. E foi tem um outro ali, tiro ao alvo. Várias leituras foram feitas. A principal delas é que o jogo em 2022 será para valer.
Quem for da base governista e fizer corpo mole vai perder o seu quinhão e vai para o pelotão de fuzilamento, como foi a deputada Alana Passos, crucificada pelo governador e chamada de mau caráter. Castro até revelou a conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro, reclamando da parlamentar. Agora sim, ó, nós vemos aí a foto da coluna do Magna Vita, mostrando aí o lado pitbull do governador Cláudio Castro, né, ladeado aí de alguns secretários na reunião com os deputados estaduais. E ainda seguindo, para acalmar os ânimos, ainda na coluna do Magna Vita, um deputado estadual, amigo do governador, não se conteve e arrancou risos do colega ao dizer, abre aspas, os garçons do 5º andar deveriam servir maracujina. Aspas, tá aí a foto, tá aí a foto da maracujina. Desculpa, não consegui me conter vendo a foto aqui. E os incendiários da Alerj. Na lista de incendiários, do lado da Alerj, 2 nomes estão ganhando destaque no 5º andar do anexo. Wagner Victor e o deputado Luiz Paulo. Tá aí os incendiários do Guanabara. Aí a foto aí, né? Não, essa é dos incendiários do Guanabara. Essa que eu acabei de ler foi os incendiários da Alerj. Agora sim você vai falar dos incendiários do Guanabara. Agora sim, os incendiários da Alerj. Agora pode mudar para os incendiários do Guanabara. Isso, perfeito. É isso aí. Na lista de incendiários do Guanabara, continua na pole position o deputado André Correia e o deputado e secretário Rodrigo Bacelar. Não, gostei disso aqui, na pole position, hein? Que coisa, não? Prosseguimos aqui, Roberto. Exatamente. A lupa do TSE é em outra. Do TCE. Do TCE, perdão. Isso. A lupa do TCE é em outra. O prefeito Vladimir Garotinho ligou para a coluna para dizer que não foi a obra da Vila dos Pescadores que foi segura pelo TCE, mas a de rodovias com editais feitas pelos técnicos do DER. Então tá aí a correção, né? Isso aí. E temos mais ainda, o xerife em ação. O deputado e secretário Léo Vieira vai colocar a tropa na rua nessa terça para uma blitz em postos de combustíveis em todo o estado. Olha, então tá aí, já fica alerta aí para todo mundo saber que vai ter fiscalização em postos de gasolina em todo o estado. E tem que fazer mesmo. Precisa, né? Precisa. Vamos seguir então para a política agora? Exatamente, página 4. Isso aí. Foi para se preparar. Isso aí, entre aspas, aí, ó. Jair Bolsonaro faz críticas ao ex-ministro Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro criticou em entrevista transmitida nesta segunda o ex-ministro Sérgio Moro e sugeriu que o agora pré-candidato à presidência aderiu o seu governo para se lançar na disputa pelo Planalto. Abre aspas. Ele foi do meu governo para fazer um trabalho sério, para se blindar ou para se preparar para ser futuro candidato à presidência da República. Questiona aí o presidente. Então tá aí a fala do presidente aí questionando sobre Sérgio Moro. Continuamos em política. Em política, Rouanet pode ter teto de R$3.000. Pretensão anunciada por secretário é comemorada por Duarte. Após anunciar que pretendia reduzir em 50% o teto de captação de projetos culturais via Lei Rouanet, o secretário de Fomento e Incentivo Cultural da Secretaria Especial de Cultura, André Porciúncula, afirmou na sexta-feira no Twitter que pretende também estabelecer um limite de R$3.000 para os cachês artísticos pagos com recursos da lei. Tá aí, tem realmente muita oba-oba, né? Com esses recursos da Lei Rouanet, né? Coisa aí, é bem polêmica. Exatamente. Ainda, né? Vamos ao nacional aí. Desempenho igual da Europa. Saúde fala sobre aumento de casos de Covid-19 no país e diminui isolamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse acreditar que o avanço da Covid-19 no Brasil deverá ter desempenho similar ao de alguns países europeus, apresentando aumento de casos, mas sem aumentos significativos no número de óbitos, em termos proporcionais. Queiroga disse também que nos próximos 15 dias serão distribuídos 14 milhões de testes rápidos.
Bom, é isso aí. Eu acho que testar é um bom caminho também. E continuamos nessa página, vacinas chegarão mais cedo. Pfizer antecipará 600 mil doses do imunizante pediátrico. O ministro Marcelo Queiroga também informou na segunda-feira ter conseguido antecipar 600 mil doses da vacina pediátrica contra o coronavírus, produzidas pela empresa farmacêutica Pfizer. Ao defender a forma como o governo tem conduzido o combate à pandemia da Covid-19, o ministro da Saúde disse que a fabricação ou a importação de doses de vacina contra a doença só podem ser feitas após a autorização da Anvisa. Caso contrário, a situação configuraria crime sanitário. Isso aí, palavras do Queiroga, disse Queiroga. Isso aí. Vamos à economia agora, na nossa página 5. Crescimento menor em 2022. Mercado financeiro volta a diminuir a previsão sobre a economia brasileira. O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a previsão para o crescimento da economia brasileira nesse ano. As projeções constam do segundo boletim Focus de 2022, que apontam um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 0,28%, antes os 0,36% projetado na primeira semana do ano. Então está aí a diminuição da projeção da economia aí. Continuamos, planos de saúde e rescisão sem multa. Justiça libera clientes a deixarem planos sem débitos. Beneficiários de planos de saúde têm conseguido na Justiça o direito de não pagar multa e aviso prévio por rescisão de contratos com as operadoras. Em suas decisões, juízes de primeira instância e desembargadores entendem que essa cobrança foi anulada pela Justiça Federal em 2019. Então tá aí, muito bacana isso, rescisão sem multa. Sem multa não faz sentido, né? Se o cliente não tem débito, ele tem que poder rescindir o contrato a hora que ele quiser. Isso aí. E na página do Rio tem lá, militares terão aumento na GRET. Novas gratificações à Praça dos Bombeiros e da PM será dada em fevereiro. Então tá aí, isso aí em relação até a reunião que teve também, né? Que o Cláudio Castro, o nosso governador, participou. Então tá ali, o governador Cláudio Castro anunciou ontem o aumento da gratificação de regime especial de trabalho, GRET, para praças do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro aí. Tá aí na foto, né? Reunião contou com a participação de alguns secretários de Estado, chefes dos bombeiros e da PM e também os deputados da LERJ, né? Foi aquela reunião que depois pegou fogo. Continuamos, vacinação na Cidade das Artes. Prefeitura deixa Parque Olímpico apenas como centro de testes, buscando talvez uma melhor distribuição entre as pessoas para evitar aglomerações. A Prefeitura do Rio anunciou o fim do posto de vacinação no Parque Olímpico e a reabertura do posto na Cidade das Artes. O principal local das provas dos Jogos Rio 2016, contudo, continua com o centro de testagem contra a Covid-19 e influenza. Ótimo aí, então lá é bem grande, né? Dá para ter um distanciamento bom. E olha, você pode receber a versão digital do Correio da Manhã acessando o site jornalcorreiodamanhã.com.br. E essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, centenas de voos são cancelados em meio a avanço de Covid-19 e gripe. Inscrições para o vestibular 2022 da UERJ terminam no dia 12. E pesquisadores investigam comportamento agressivo de botos na Amazônia. O Correio da Manhã na TV volta já. Verão da economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa, 6,49. Mussarela, 23,98. Margarina Cleibon, 3,99. Bebida láctea Good Itambé, 7,99. E tem mais economia. Café Pilão, 17,99. Açúcar União, 4,19. Arroz Tio Mingote, 14,95. Feijão natural, 5,79. Desodorante Bozan ou Monange, 6,99. Tudo pra você economizar mais. Que o
Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. Centenas de voos nacionais e internacionais estão sendo cancelados nos aeroportos brasileiros por falta de tripulação, incluindo pilotos e copilotos. A situação tem sido provocada pelo aumento das despesas médicas no mês de janeiro por conta da Covid-19 e também da influenza. As 3 principais companhias aéreas brasileiras, Azul, Gol e Latam, confirmaram o impacto nas operações. Procurada, a Agência Nacional de Aviação Civil disse que está monitorando os casos de doenças respiratórias causadas em pilotos, comissários e demais profissionais no setor aéreo. A Latam, por exemplo, informou aos passageiros que já cancelou 1% de todos os voos domésticos e internacionais em janeiro. Na companhia, ao menos 111 decolagens foram canceladas entre segunda-feira e o próximo domingo. A Gol também confirmou que houve um aumento dos casos positivos entre colaboradores nos últimos dias, mas disse que nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por este motivo. No caso da Azul, em janeiro houve um aumento de 405% nos afastamentos por motivos médicos, em relação à média dos últimos 12 meses, segundo dados apresentados pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. A situação levou a companhia a propor um acordo coletivo aos empregados, no qual ofereceu gratificação em dinheiro a quem aceitar a redução de folgas. Já a Azul informou que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. Segundo as regras da ANAC, em caso de cancelamento com menos de 72 horas de antecedência, o passageiro tem direito a reembolso integral da passagem aérea ou a reacomodação sem custo em outro voo, seja da própria companhia ou de outra empresa aérea. É isso aí. E olha, o vice-presidente da Fenalto, José Everton, afirmou que a queda nos preços dos carros devem ser observadas só no segundo semestre desse ano. Ele disse que a redução vai ser de forma lenta e gradual. A venda de carros seminovos e usados subiu 17,8% em 2021. Foram mais de 15 milhões de automóveis comercializados. O resultado também é 3,5% superior ao de 2019, ano pré-pandêmico. Os dados são da Fenalto, Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. A crise de chips, semicondutores e as paralisações na produção de veículos novos por conta das medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 estão entre os fatores determinantes da alta nas vendas em 2021, segundo o vice-presidente da Fenalto.
A redução de renda de parte da sociedade também é uma explicação para o crescimento da compra de modelos usados. Muitos tiveram suas rendas reduzidas ou perderam empregos em decorrência da pandemia. A escalada nos preços foi outro fator do resultado. Os preços subiram até 33,5% entre os carros mais buscados e 8% entre os menos procurados. Contudo, mais alto, os valores do IPVA também vão ficar mais caros. Os brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais no dia 2 de outubro. O calendário foi divulgado pelo TSE, que também agendou a data do segundo turno, que vai ser no dia 30 de outubro. O primeiro turno das eleições de 2022, quando os eleitores brasileiros vão votar para governadores, presidente, deputados federais, estaduais, distritais e senadores, vai ser no dia 2 de outubro. A votação começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Em caso de segundo turno, que ocorrem apenas para governador e presidente, os eleitores retornam às urnas no dia 30 de outubro. Os eleitores devem ficar atentos. Para quem deseja transferir a residência eleitoral, tem até o dia 4 de maio. O mesmo prazo para quem não tem o documento e deseja tirar a tempo de participar das eleições de 2022. De acordo com o calendário divulgado pelo TSE, a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet passa a ser permitida a partir do dia 16 de agosto. O calendário completo está disponível no site tse.jus.br. No estado do Rio de Janeiro, ao longo de 2021, foram recebidos e cadastrados 17.389 documentos perdidos nas agências dos Correios. Tem muita gente que anda distraída pela rua, mexe na mochila, pega o celular no bolso e na correria acaba perdendo coisas importantes, como documentos, por exemplo. O setor de achados e perdidos do Correios registrou 94 mil documentos retirados em unidades por todo o Brasil. Caso você tenha perdido algum, não se preocupe. O processo para a retirada é simples. É um serviço que disponibiliza ao cidadão que perdeu seu documento a possibilidade de retirá-lo em uma das nossas agências centrais em todas as capitais do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 5,95. O estado do Rio de Janeiro registrou mais de 17 mil documentos perdidos. Já na agência de Petrópolis, possuem 68 à espera. De acordo com o Correios, mais de 3% dos documentos encontrados são resgatados pelos seus devidos donos. Esses documentos estão cadastrados nos nossos sistemas e podem ser consultados por meio do nosso site www.correios.com.br ou consultar se o seu documento está com os Correios por meio da central de atendimento 3003-0100. Se você estiver andando pela rua e encontrar um documento, o recomendado é deixar em uma caixa coletora de Correios ou apenas entregar em qualquer agência. Se o documento estiver nos Correios, você poderá ir até uma da nossa unidade central e retirá-lo a partir da apresentação de um documento com foto ou municiado de uma procuração do dono do documento. No caso de menores, os pais e os responsáveis poderão fazer essa retirada. Baleias jubarte encalhadas no litoral brasileiro atingiu um número atípico em 2021 e tem o pior quadro desde 2002. Segundo o levantamento do projeto Baleia Jubarte, até o dia 22 de dezembro foram 216 episódios. A distante segunda colocação ficou com 122 encalhes em 2017. O crescimento no número de encalhes ainda não tem uma explicação precisa, mas segundo Milton Marcondes, coordenador de pesquisa do projeto Baleia Jubarte, a principal hipótese é a diminuição de crio. O crio são minúsculos crustáceos e um dos principais alimentos das jubartes, que também comem pequenos peixes. Além do recorde em 2021, houve outro fator nos registros. Quase 95% dos animais encalhados eram juvenis e magros, ou seja, animais entre 1 e 5 anos de idade.
Outro sinal da falta de crio são as baleias que se aproximam da costa em busca de peixes. São Paulo e Santa Catarina são os estados com grandes cardumes e são líderes em encalhes. Há registros de animais, inclusive, entrando em currais de pesca no mar, atrás de alimento e ficando presos em redes. As jubartes que nadam pela costa brasileira, em geral, se alimentam nas águas antárticas da Geórgia do Sul e vêm ao Brasil para se reproduzir e ter filhotes. Por sinal, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos é conhecido como um importante berçário dessas baleias no Oceano Atlântico Sul, o que proporciona turismo de observação de cetáceos naquela região. Um comportamento desconhecido observado nos últimos anos por pesquisadores que estudam a vida dos botos cor-de-rosa, espécie tradicional da Amazônia, foi publicado na revista científica Behavior, o nome, no ano passado e deve continuar sendo objeto de acompanhamento esse ano. Tão longo se resolva a questão de financiamento para o projeto. O comportamento agressivo é o ataque de machos a filhotes, inclusive recém-nascidos. A equipe de pesquisadores do projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia e do projeto Boto é liderada pela cientista brasileira Vera Maria da Silva, membro da rede de especialistas em conservação da natureza da Fundação Grupo Boticário, que há 26 anos monitora os botos em campo, quase que diariamente, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Nesse período, a população de botos marcados pelos biólogos alcançou 758 animais de todas as faixas etárias. Em 2013, foi observado o primeiro comportamento incomum entre os botos cor-de-rosa do Rio Amazonas. Para a cientista, o comportamento observado destoa também de outras espécies de golfinhos e explicou que isso não é conhecido como uma característica dos botos da Amazônia, que toda a equipe está atenta e intensificando as observações. Estão abertas até o dia 12 de janeiro as inscrições para o vestibular 2022 da UERJ, que oferece 5.736 vagas em 64 cursos de graduação nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. Devido ao impacto da pandemia de Covid-19, o vestibular 2022 vai ser realizado em um único exame, no dia 20 de março de 2022, com questões de múltipla escolha e redação. A parte objetiva vai ter 60 questões das disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa com Literatura, Língua Estrangeira, que pode ser espanhol, francês ou inglês, Matemática e Química. São indicados os livros de literatura Sonetos, de Luiz de Camões, para a prova de Língua Portuguesa e Literatura, e Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, para a redação. O edital e todas as informações estão no site www.vestibular.uerj.br. Vamos agora falar de esporte? Vamos ao esporte. O Internacional anunciou o retorno de um de seus grandes ídolos, o meio-campista argentino Andréas de Alessandro. O jogador de 40 anos de idade, que estava no Nacional do Uruguai, firmou um contrato de 4 meses com o Colorado, no qual vai fazer os últimos jogos de sua carreira. Então tá aí o Andréas vindo para o Internacional para se aposentar. Vamos dar uma olhada. D'Alessandro defendeu o Internacional por mais de 12 anos, com 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos. E ele manda um recado para a nação colorada. Nação colorada, aqui o Dale, muito bom falar com vocês diretamente de novo. Estou aqui para anunciar que em 2022 estaremos juntos outra vez. Estou voltando ao clube neste ano importante e espero poder ajudar da melhor maneira. E claro, se Deus quiser, poder encerrar a minha trajetória como atleta vestindo um manto colorado ao lado de vocês. São quase 15 anos juntos e gostaria de convocar a todos colorados, me acompanhem a viver este momento tão especial junto comigo. Declarou o jogador em um vídeo divulgado pelo Internacional nas redes sociais.
E você vai ver depois do intervalo, Teresópolis vai exigir comprovante de vacinação para acesso a eventos e locais com grande concentração de pessoas. Serratec abre inscrições para formação profissional gratuita em tecnologia da informação na região serrana do Rio de Janeiro. E sexta edição da feira Criarte acontece no dia 16 de janeiro em Petrópolis. A gente volta já. Verão da economia. Ofertas quentíssimas que vão deixar o seu carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa, 6,49. Mussarela, 23,98. Margarina Cleibon, 3,99. Bebida láctea Good Itambé, 7,99. E tem mais economia. Café Pilão, 17,99. Açúcar União, 4,19. Arroz Tio Mingote, 14,95. Feijão natural, 5,79. Desodorante Bozan ou Monange, 6,99. Tudo pra você economizar mais. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos. E desde sexta-feira, no início do dia, moradores da servidão Osvaldo Antônio Zigli, na Ponte Fones, em Petrópolis, estão sofrendo para entrar e sair de suas casas, depois que as fortes chuvas daquela madrugada atingiram a escadaria que dá acesso às residências. A Defesa Civil interditou o local, mas moradores romperam a interdição por terem sido impedidos de usar um outro caminho, que tinha sido aberto pela equipe em acordo com moradores do Dr. Touzete. E, Roberta, esse caso ainda se estende, né? A gente Exatamente. conseguiu algumas... Temos um VT primeiro, temos uma matéria, vamos passar a matéria e depois temos umas outras entrevistas com os moradores de lá e a gente vai chamando. Vamos ver a matéria. A escadaria de acesso foi interditada pela Defesa Civil como medida preventiva e para a proteção dos moradores, por apresentar grande instabilidade, já que a água da chuva carreou a terra que dava sustentação ao local. Um outro acesso foi encontrado, sugerido pelos moradores, que leva ao bairro Dr. Touzete. A equipe da Defesa Civil que atuou no local conseguiu a abertura do portão para que os moradores pudessem sair para o trabalho, mas no final do dia de sexta-feira o acesso foi fechado e as pessoas não tiveram outra alternativa a não ser se expor ao risco e usar a escadaria antes interditada. Está todo mundo passando por aqui correndo risco de vida. Meu filho é engenheiro civil e falou que isso aqui está muito perigoso. Isso vai cair e vai causar um acidente muito sério. Jorge, por favor. Na sexta-feira, então, com a chuva forte da madrugada, né?
Então a chuva ficou cavando ali por debaixo da escada e a escada estava completamente oca ali por baixo. E aí, o que aconteceu? Os moradores ficaram impedidos de sair das suas casas ou chegar às suas casas, porque a Defesa Civil, ela interditou o local. As escadarias. Logo em seguida, né, descobriu-se que teria um outro acesso pela rua Doutor Tosetti, né, pela parte de cima, só que esse terreno onde as pessoas poderiam passar tinha um portão. E estava trancado, né, com cadeado, né? Exatamente. Tinha a história aí do cadeado, da chave, né, ainda, né? Exatamente. Esse portão estava trancado. E aí a solução seria os moradores dessa servidão fazerem uma chave para que eles pudessem passar por esse local, passar por esse outro caminho. Então vamos lá para entender. Tem um morador, o seu Adilson, que ele falou com a gente sobre também uma situação de uma tubulação de esgoto. Vamos conferir o que ele fala. Aqui nessa servidão, a rede de esgoto aqui está toda estourando tudo também, e foi uma das razões também a qual agravou e que veio arrebentar toda a escada aí, porque foi fazendo buraco e logo após veio a chuva, e a qual a escada ficou nesse sistema que está se passando aí. Sendo que essa escada, eu já moro aqui há 44 anos, essa escada tem mais de 60 anos. E nunca houve nenhum problema. Então agora, com a rede de esgoto estourada e o cano que estourou e que passou a jogar água com pressão para baixo da escada, fez a erosão e a qual veio a chuva, eles demoraram a vir ver o cano, consertar o cano aqui, sendo que, devido a isso, a erosão foi se tornando maior com a chuva. E onde estamos aqui hoje, quase que sem passagem. Vamos cobrar essa situação aí dos encanamentos e do esgoto, né, da rede de esgoto, junto à Águas do Imperador. Vamos ver. Porque de acordo com os moradores, como aí o senhor Adilson, né, ele falou que teria se rompido então uma rede de esgoto e que isso teria começado a infiltrar água, e aí com a chuva forte na madrugada, aí já era, né? E nós falamos da situação do portão, que os moradores teriam que fazer cópia da chave por esse terreno. Os moradores falam também que esse terreno nunca foi particular. E de uma hora para outra virou particular com um portão lá, segundo os moradores lá da servidão. Nós temos então uma entrevista com o Rafael, que fala dessa situação das chaves. Só temos uma passagem lá em cima, eles deram a chave para fazer, mas ninguém tem condição de fazer duas chaves. Uma chave ali, ou foi apressar, a chave é R$40. Como é que 37 moradores vai fazer uma chave de R$40? Não tem condição. Imagina uma família ali com 3, 4 cabeças, né? Você ter uma chave de R$40 para todo mundo é meio complicado. Exatamente. Aí um sai para trabalhar, não, tem que ter uma chave para cada um. E como se faz, né? Uma chave para cada um, assim, a R$40 cada chave, né? Provavelmente é aquela chave tetra, né? E nós temos também a entrevista da Elisete, que ela pede aí às autoridades competentes que achem uma solução, porque eles estão impossibilitados de ir e vir de suas casas. Estamos aqui reivindicando os órgãos, prefeitura, que alguém faça alguma coisa pela nossa passagem aqui, porque está muito perigoso, está tudo corroendo por baixo e a Defesa Civil só veio aqui, botou a fitinha e não deu mais atenção para a gente. Temos que trabalhar, temos que sair, fazer compra e não tem como a gente descer mais nessa escada que está perigosa. Então fica aí a reivindicação dos moradores, né? Depois vamos ver com a prefeitura também o que a prefeitura pode fazer por esses moradores, porque eles realmente ficaram ilhados, né? É aí uma obra emergencial, não é? Isso. Dando continuidade, depois de 4 dias de chuva intensa na cidade, a Defesa Civil de Petrópolis alerta para a permanência do tempo instável, com previsão ainda de temporais para os próximos dias.
Após 4 dias de chuva intensa em Petrópolis, a Defesa Civil registrou 230 ocorrências. 170 pessoas estão desalojadas e 55 casas estão interditadas. A previsão ainda é de chuva forte para os próximos dias. Então, a Defesa Civil vem trabalhando de forma articulada com as demais secretarias, com a assistência social, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, é muito importante que essa integração aconteça para que a população seja muito bem atendida. Na manhã desta segunda-feira, equipes da Defesa Civil atenderam aos pedidos de vistoria nos locais onde ocorreram queda de árvore ou deslizamento de terra. De acordo com o boletim da Defesa Civil, a cidade ainda está sob influência da zona de convergência do Atlântico Sul, que mantém as condições de chuva de intensidade fraca a moderada, que pode ser forte ao longo de toda a semana. A Defesa Civil permanece em estágio operacional de alerta. É importante que a população siga atenta às orientações da Defesa Civil. Em caso de interdição, que a pessoa realmente saia de casa e vá para um local seguro, de acordo com as orientações da assistência social. No caso de acionamento de sirenes, que a população obedeça ao toque da sirene e se desloque para o ponto de apoio. Então, o mais importante nesse momento é que a população entenda que a Defesa Civil está aqui para proteger a sua vida. Então, não arrisque a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 199 para a Defesa Civil. Na virada do ano, centenas de famílias petropolitanas ficaram no escuro devido a falhas no fornecimento de energia elétrica. Por este motivo, uma audiência pública vai ser realizada na Câmara Municipal para discutir os problemas na prestação do serviço. O anúncio foi feito pelo vereador Júnior Coruja no dia 6 deste mês, ao lado do presidente do Legislativo, vereador Ingo Rames, que também cobrou providências da ANEEL e das comissões da LERJ e da Câmara dos Deputados, solicitando apoio para garantir o cumprimento do contrato da concessionária e uma melhor prestação de serviços. Está aqui o documento do processo que vai ter aqui na Câmara Municipal de Petrópolis, a audiência pública sobre a Enel, dia 19 de janeiro, às 19 horas. Agradecer ao nosso presidente Ingo Rames aí por ter autorizado. E é isso. Vamos juntos aí para uma cidade melhor para todos. É isso, vereador. Então já audiência pública marcada. Além disso, protocolamos ofício junto à ANEEL em Brasília, que é o órgão que fiscaliza os municípios também, questão da parte de concessão de energia. E nós estamos cobrando deles também uma ação junto ao nosso município. 2 vereadores, junto à mesa diretora, fazendo com que as coisas aconteçam na cidade. Ingo Rames ressaltou ainda que é preciso cobrar soluções e acompanhar os trabalhos, já que no fim do ano passado a concessionária criou um cronograma para manutenção e limpeza das estruturas da rede elétrica, retirando fios, cabos e equipamentos excedentes. As medidas têm como objetivo garantir a correção nas falhas do sistema, oferecendo à população a manutenção preventiva, diminuindo desta forma os riscos de queda de energia. Em Petrópolis, diferentes pontos do município ficaram sem luz no final de 2021 e no início de 2022. Entre elas, Araras, Itaipava e o centro da cidade. Algumas famílias ficaram mais de 60 horas sem energia elétrica. E agora vamos falar de um crime brutal que aconteceu em Petrópolis. A Polícia Civil divulgou a foto de Emanuel Sérgio Simões da Silva, de 43 anos, acusado de ter assassinado com golpes de marreta e esquartejado Bruno Monteiro da Silva, na localidade do Alcobacinha, em Petrópolis. O crime brutal aconteceu em abril de 2020 na casa do suspeito por causa de uma dívida de R$100. O criminoso ainda ateou fogo no corpo da vítima e depois, usando uma maquita, a esquartejou e colocou as partes do corpo em sacos pretos que foram jogados em lixeiras da comunidade. E continua. Continua, que horror, né? Ainda segundo a polícia, um outro homem também é suspeito de envolvimento no crime. Ele teria ajudado Emanuel a esconder o corpo. O crime só foi descoberto 5 meses depois, quando a ex-companheira de Emanuel prestou depoimento para a polícia na cidade do Rio de Janeiro. A polícia pediu o indiciamento e prisão de Emanuel e a prisão de Emanuel. Já o homem suspeito de ajudar no desaparecimento do corpo também foi indiciado, mas está preso por outro crime. Segundo a Polícia Civil, todos os detalhes desse assassinato bárbaro você confere no site da TVC, Correio da Manhã. E vamos agora trocar de assunto, então. A partir de agora vai ser obrigatória em Teresópolis a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para que a população possa frequentar
eventos esportivos, culturais e musicais, teatro, cinema e festividades. De acordo com o Decreto Municipal de Teresópolis, publicado no último dia 7, o município passou a exigir o comprovante da vacinação para quem desejar frequentar casas noturnas, atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculos e bares com ambientes fechados, salas de concerto, salões de jogos e circos. O objetivo, segundo o município, é proteger a saúde da população e manter sob controle a evolução da pandemia causada pelo novo coronavírus e suas variantes. Ainda de acordo com o decreto, o controle de acesso mediante comprovante é de responsabilidade dos estabelecimentos promotores dos eventos e atividades. A fiscalização vai ser realizada pelas equipes das secretarias municipais de saúde, fazenda e segurança pública. E, Jorge, a gente tem uma notícia de uma queda de um poste que vai deixar o trânsito na rua Hermogênio Silva, em Petrópolis, lento, justamente por causa dessa queda de poste que fica... Onde caiu o poste é perto ali da GE Selma, no Vale do Carangola, ali no Vicenzo Rivetti, né? Ali em Petrópolis, então, o trânsito lento na rua Hermogênio Silva por conta da queda deste poste. Mais um transtorno aí. Para quem precisa ir e vir essa hora, muita gente precisa ir para a GE Selma, né? Entrar, e as pessoas precisam te deslocar ali. O Vicenzo Rivetti é uma área bem populosa, Acredito, né? Que ônibus não esteja passando, né? Pela altura ali, né? Acho que está interditado geral, né? Até que eles possam fazer a limpeza. Isso aí. Bom, vamos seguir aqui com o nosso jornal. Estudos apontam que vão ser necessários 106 mil profissionais por ano para atender as empresas de tecnologia da informação no Brasil. E a residência em tecnologia da informação em computação do Serratec já formou mais de 480 profissionais. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Areal e municípios da região. A carência por profissionais no mercado da tecnologia vem crescendo bastante. Este setor atualmente tem um dos maiores números de contratações dos últimos 10 anos em todo o mundo e deve seguir contratando pelos próximos anos. E com o intuito de reduzir esse déficit de profissionais qualificados e fortalecer o setor de TI na região, o Serratec está com vagas abertas para residência em TIC para o primeiro semestre de 2022. A relevância do programa de residência em tecnologia de informação e comunicação, eu acho que é um programa de transformação, é um programa de inclusão, é um programa de desenvolvimento econômico. Tornar realmente a região um polo de tecnologia reconhecido no Brasil como um todo. Estão abertas as 130 vagas para o curso de desenvolvimento de software em Petrópolis, Teresópolis, Areal e Nova Friburgo. Além disso, existem mais 35 oportunidades para trabalhar com infraestrutura de rede. As vagas têm preferência para contratar mulheres. De acordo com o estudo Demanda de Talentos em TC e Estratégia, estima-se que empresas de tecnologia no Brasil devem demandar 797 mil trabalhadores em 2021 a 2025. A gente pretende, e tem feito isso ao longo dos últimos anos, dar oportunidade, criar postos de trabalho. As empresas de base tecnológica têm feito isso muito fortemente, principalmente após o período de pandemia aí, e gerado muitas oportunidades e muitos postos de trabalho em tecnologia da informação. Então, acho que o grande apelo aí é um momento de transformação, um momento de afirmação da região como um polo de tecnologia. O programa, realizado em parceria com a Firjan Senai e Sinditec, é gratuito e está com inscrições abertas até o dia 19 de janeiro pelo serratec.org/residência. As aulas são online e com alguns encontros presenciais. O cronograma é de março a julho, totalizando 720 horas de conteúdo teórico e prático. O grande objetivo no final é criar o match entre as empresas e os alunos egressos do programa de residência. A gente tem conseguido isso, os números são realmente números representativos. A gente, nos últimos 2 anos e meio, gerou quase 300 empregos aí já. Então, realmente o objetivo é, além da capacitação, a possibilidade realmente dos alunos
ingressarem nas empresas de tecnologia. É isso aí, tecnologia é importante. Verdade. Previsão do tempo agora? Exatamente. Petrópolis continua sob a influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que mantém a nebulosidade elevada com chuva a qualquer momento. Por isso, a Defesa Civil reforça o estágio operacional de alerta para a cidade. A medida se faz necessária tendo em vista os acumulados de chuva registrados nos últimos 4 dias e a previsão de permanência de chuva moderada a forte permanecem até quinta-feira. Somente para sexta-feira, dia 14, temos a possibilidade de redução da chuva. Para as demais cidades da nossa área de cobertura, a previsão hoje é de chuva intensa em Teresópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul. Chuva leve em Pati do Alferes e Três Rios. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Falar um pouquinho agora de cultura. A 6ª edição da Feira Criarte vai acontecer no dia 16 de janeiro em Petrópolis. O evento é uma edição especial de verão que conta com mais de 60 expositores. A edição de verão da Feira Criarte vai acontecer na próxima semana no Palmeira Futebol Clube. A ideia surgiu durante a pandemia a partir do sonho de uma das idealizadoras em ajudar pequenos empreendedores a enfrentar a crise. E com o passar das edições, o número de interessados em fazer parte da ideia só aumentou. Na primeira edição foram 9, a gente chegou a 63. A nossa feira está crescendo bastante, a gente está conseguindo ajudar bastante. O comércio de Petrópolis está crescendo bastante com isso, né? É bom para a cidade, é bom para os pequenos empreendedores. E agora, nessa edição que a gente vai ter no dia 16, a gente também está batendo essa meta de quase 60 expositores de novo, num período que logo após festas, que a gente achou que a gente não ia conseguir esse número de expositores, e a gente, graças a Deus, está conseguindo. E assim, vai ser um evento bem bacana, vai ser uma edição voltada para o verão. O evento conta com diferentes segmentos como alimentos, roupa, brinquedos e até tatuagem. Na Feira Criarte vai ter show ao vivo e para a criançada vai ter recreação gratuita. A gente veio nessa edição com entrada franca, que foi um diferencial, porque até então a gente estava cobrando uma taxa pequena, mas cobrava que era justamente para poder arcar com as despesas, porque a gente tem atração musical. A gente tem um show que já tem uma parceria com a Maristela e com o Felipe, que eles estão com a gente em todas as edições. E agora, nessa edição, vai ser a entrada franca. A Feira Criarte acontece no dia 16 de janeiro, de meio-dia às 8 horas da noite, no Palmeira Futebol Clube, que fica na rua Quissamã, número 2041. Para os expositores que desejarem participar do evento, basta procurar o Instagram, @feiracriarte. Mas é bom correr, pois as vagas já estão acabando. Sim, a gente faz uma parceria muito grande entre todos os expositores e um indica o serviço do outro. Isso é muito bacana. A venda de todo mundo aumentou bastante. O objetivo da feira foi alcançado, né? Que é de ajudar um ao outro, ajudar o pequeno empreendedor. E o que é a sensibilidade, Jorge? Olha só, um dos nossos cinegrafistas, o Wendel Fernandes, passou ontem pela Rua Teresa. E um fato chamou a atenção dele: 3 filhotinhos de passarinho dentro de um buraco no muro de uma residência. Olha só que bonitinho. Eles já estão tão grandinhos que mal cabem aí no ninho. Olha só, ai, meu Deus do céu. Da chuva aí, ó. É muita chuva, né? É. Que bonitinho. Bacana. Onde está a mãe deles para dar alimentação? Olha, Lili. Bacana a imagem. Terminar o jornal mais leve, né? Depois de tanta coisa. É isso, eu já estou aqui fora. O jornal hoje fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. Exatamente. Esperamos vocês às 7h30 da manhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.